Olá, sejam bem-vindos ao ElisaCast, o podcast do Colégio Elisa Andreoli. Eu sou a professora Gabriela Breg e hoje estaremos aqui para um episódio muito especial. Esse em comemoração ao Dia dos Pais. E receberemos pessoas também especiais. Bom, é um dia dedicado a reconhecer e celebrar a importância da figura paterna em nossas vidas, como guia, mentor e também amigo. O Dia dos Pais é celebrado em diferentes datas ao redor do mundo. Aqui no Brasil, nós homenageamos os pais no segundo domingo de agosto, né? E esse dia é dedicado somente a eles. Dia dos Pais, então, é um momento para refletirmos sobre a paternidade, suas alegrias, suas dores, seus desafios e o impacto profundo que esse papel tem na vida de cada criança, de cada adolescente, de cada adulto. Bom, no episódio de hoje temos o prazer de receber 3 pais incríveis aqui do nosso colégio que irão compartilhar as suas experiências pessoais, desde a expectativa, a emoção, né, do nascimento dos seus filhos, até os desafios e as alegrias do dia a dia. Na criação, claro, também, de cada um deles. Bom, vamos falar então sobre rotina escolar dos filhos, como equilibrar a vida profissional com a paternidade, né? E a evolução do papel paterno, do papel do pai na nossa sociedade moderna. Então, prepare-se para um episódio cheio de histórias inspiradoras e conselhos valiosos para todos os pais e os futuros papais também que virão por aí, né? E claro, para todos os filhos que também querem entender um pouco mais sobre o universo dos seus pais. Sem mais delongas, vamos começar então, vamos receber com muito carinho, né? Ney Moraes, ele que é vendedor, tem 53 anos e é pai do Pedro Henrique, de 14 anos, que está no nosso 9º ano do ensino fundamental, e também da Maria Olívia, de 5 anos, que está no Infantil 3 da Educação Infantil. Ney, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom, gratidão, honrado por estar participando aqui do ElisaCast, numa data, né, tão especial para a gente. Então, recebemos também Marcos Zimmermann, ele que é gerente de vendas, tem 46 anos, e é o pai do Lucas Zimmermann, de 16 anos, do 2º ano do ensino médio. Marcos, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar estar conosco nessa data tão especial. Opa, eu que agradeço a oportunidade, né? O privilégio de fazer parte desse momento em que a gente discute um papel tão celebrativo na vida de um pai, né? Que é o Dia dos Pais. Obrigada. E também recebemos o diácono José Augusto, ele que tem 43 anos, é servidor público, pai da Ana Luísa, de 12 anos, que está no 7º ano aqui do nosso ensino fundamental, e também do Luiz Miguel, que tem 10 anos e está no 5º ano do ensino fundamental. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por fazer parte desse nosso momento. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, eu também agradeço, né? Acho que é uma oportunidade muito bela, né? Falar da paternidade, falar dessa experiência, né? Que bom que podemos fazer isso juntos. Que bom. Bom, antes de iniciarmos, como todos os nossos episódios, nós dedicamos esse momento, né? Esse nosso episódio também a Deus. E convidamos hoje, que temos um convidado especial, né? O nosso diácono José Augusto, para conduzir a nossa oração inicial. Tá certo. Tenho aqui em mãos a Liturgia das Horas, né? Um livro que a gente usa para as orações ao longo do dia. Te convido a fazer o sinal da cruz, por gentileza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filho, para alcançarmos um dia a herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá então, gente. Vamos lá, que bom recebê-los, né? É sempre uma alegria poder ter um momento especial desse em datas comemorativas como esse, que é o Dia dos Pais, né? Então, a gente optou por fazer um episódio especial de Dia dos Pais e convidar também pais para falarem sobre esse papel, Claro. né? Então, queria começar a abrir o nosso episódio perguntando como foi essa experiência aí, Ney. Podes começar. Como que foi a experiência de se tornar pai pela primeira vez? Bom, o Pedro Henrique, que estuda aqui, e a Maria Olívia, né, mas antes eu tive um outro filho, a Maria
a Maria, que também estudou aqui durante toda a sua jornada. Eu fui pai aos 25 anos, hoje eu tenho uma filha de 28 anos. Foi uma experiência muito grande. E essa experiência em que eu tive com a Maria fez com que eu aprendesse, né, aos 25 anos, ser pai e ter uma educação muito melhor do que eu dei para ela, para o Pedro e para a Maria Olívia. Então, é uma sensação maravilhosa quando eu descobri que eu ia ser pai. E ser pai de uma menina, né? É muito legal a gente ter filho homem também, ter filha mulher, que é uma coisa muito carinhosa. É inexplicável, assim, né? Dizer o quanto isso transforma nossas vidas, porque muda o nosso propósito, né? Aos 25 anos, tu tem um estilo de vida, e depois que tu é pai, que tu começa a ver que, opa, agora tem pessoas que dependem de ti, então tudo muda na vida. E o Ney teve filhos em 3 gerações, basicamente, né? Tem uma de 28, o Pedro de 14 e a Olívia Maria Olívia de 5 anos. Como que é ter filhos assim em 3 gerações e como que o Ney se transformou ao longo desses anos, né? É muito engraçado, né? Porque eu tenho 53 anos e a Maria Olívia me ensina muito, né? Hoje eu digo que eu tenho uma alegria muito grande de estar nessa minha fase da vida, participando da criação da minha pequena. O Pedro foi outro ciclo. É muito engraçado, porque a cada filho é uma fase que tu vive, né? E toda ela é muito melhor. Tanto que hoje eu tenho 3 filhos e queria ter mais filhos, porque são ciclos que se renovam, que tu aprende. E o quanto a gente se desenvolve como vocês como pais, né? A gente como mães, a cada filho, né? Como a gente vai melhorando, como a gente vai se tornando pessoas melhores, né? Exatamente. Na época do Pedro Henrique, não tinha hoje o excesso de informação que tem hoje. Na época da Maria também não tinha, né? Hoje o excesso de informação, celular, vídeo, internet. Então são coisas que a gente tem que ficar muito atento, né? Atenção plena a muitas coisas. A tudo que está acontecendo. A tudo que está acontecendo. Antes era mais fácil, tu tinha mais controle, né? Então agora tu tem que dar mais atenção ao que está acontecendo. Eu tenho um amigo do meu pai que diz assim, ele teve 5 filhos, né? Ele diz que a cada filho ele rejuvenescia. E eu achava isso muito legal, né? Ele disse, eu brincava, eu rolava no chão com eles, então dava dor nas costas, mas eu rejuvenescia junto. Que legal. Eu achava isso muito legal, muito essa expressão lindo. dele. E para você, José, como é que foi a expectativa da espera desse primeiro filho, né? A espera do primeiro filho, para mim, tem um tom um pouco trágico, né? A gente perdeu, eu e a Madeleine perdemos, né, na primeira gravidez, né? Então, foi dolorido, porque também foi no dia do meu aniversário. Então, foi e o primeiro filho é sempre uma espera, né? Assim, uma ansiedade. Eu e a Madeleine, a gente planejava 2, 3 filhos, né? Então, a primeira gestação a gente perdemos a Maria Fernanda, né? Então, está com Deus. Logo depois, 2 anos depois, a gente planejou, se organizamos, conselho médico, e aí veio a Ana Luísa, né, que hoje tem 12 anos, né, mas uma coisa é certa, a gente pensa, a gente deseja, a gente quer ter no braço, mas é quando coloca no braço, e quando eu peguei a Ana Luísa no braço, né, imagina, cabeça, e aí aquele olho no olho é uma expressão, é um sentimento gigantesco, né, às vezes, realmente, como o senhor falou, não tem palavras, né. Aí a gente começa a olhar, eu sou responsável por ela, eu sou responsável por ela, o que devo fazer, como devo ser exemplo, como eu devo, né? E aí começa a ter um monte de porquê na cabeça. Mas cada momento, até hoje, com a Ana e com o Luiz, são experiências maravilhosas, realmente. E Marcos, o que mudou na tua vida depois que o teu primeiro filho nasceu? Se não tudo, né? O Lucas, quando ele entrou na nossa vida, ele foi um filho muito planejado. Nós já tínhamos 5 anos de casados, havíamos combinado que nós iríamos engravidar após o término da faculdade, era uma outra fase fazer a faculdade depois de casar. Então, o Lucas nasceu, já tinha 30 anos, né? Já vivi uma fase mais madura da minha existência, né? Mas o que acontece? Por mais que seja planejado, é uma transformação. Eu costumo dizer que existe um antes e depois na minha vida, né? Por que a gente fala isso? Porque até então a gente vive um egocentrismo. Mas que você esteja casado, você esteja vivendo ali já uma vida de família, essa família ela só se edifica realmente na sua plenitude quando vem o filho, né? Então você deixa de ser
aquele jovem casado que você tinha seus caprichos, seus desejos, você atendia de alguma forma desejos pessoais, né? E você passa a viver em função de outro, como você bem falou, né, Augusto? É alguém que depende de você. E agora? Daí você começa a viver todas as fases do crescimento dele e tudo mais, e você se abdica. É uma doação. Só que é uma doação assim que não se explica. Eu costumo dizer que é o famoso amor incondicional. Não existe condições para amar, porque você ama ele quando ele faz arte, você ama ele quando ele te incomoda, quando ele mexe com a tua zona de conforto. Quando e você chora à noite, Não, né? é Quando acorda de madrugada. Então é uma vida que vira do avesso, né? Mas é uma experiência que eu recomendo a todos, porque a vida para quem opta pela vocação familiar, a vida se materializa como família após a vinda de um filho. Realmente é algo fantástico. E para vocês dois que têm mais de um filho, né? Como que foi essa diferença da espera e da expectativa do primeiro? E depois, né, na vinda do segundo, vocês sentiram que vocês estavam mais preparados? Diz que o primeiro, quando cai um bico no chão, ferve, né? Com não sei o quê, põe na água fervendo. O segundo já passa numa aguinha corrente. É mais ou menos por aí para vocês também? Eu vou repetir uma amiga da minha esposa. Disse que o primeiro filho é de vidro. Uhum. A gente nem respira perto. O segundo já é de ferro. Caiu, pegou, levando, coloca no lugar. O terceiro é de borracha. Sai com ele quicando. Já está mais preparado, né? Exato. A gente vai se preparando, realmente vai se preparando. Claro que a percepção, por exemplo, da Ana Luísa e o Luiz Miguel são muito diferentes. Claro, menino, menina, mas também a maneira de agir, a maneira de se comportar. Personalidade, temperamento. A Ana Luísa, a gente sentiu bastante, porque ela tinha muita cólica naquele momento inicial da vida. O Luiz Miguel acordava de 3 em 3 horas para mamar e ponto. Então já são ações, personalidade diferente e como se adaptar a cada realidade. Mas que bom, estávamos mais experientes, né? A Ana Luísa nasceu, nós tínhamos 29, eu e a Madeline, e com o Luiz 31. Então a gente já tinha experiência dos meus irmãos, de amigo, então fica aqui a dica, olha aqui. Tinha aquela orientação, mamãe, papai, dona sogra estavam ao lado da gente, então tudo isso, esse suporte. A rede de apoio é importante, muito bom, né? E eles nos auxiliaram sempre, isso é fundamental. E Ney, para você, como é que foi? Para mim, como eu tenho 3 filhos com espaços de datas bem diferentes, né? A Maria é filha do meu primeiro casamento, então me separei muito cedo, então não foi uma vivência igual eu tenho com os outros 2 filhos, né? Depois a gente teve o Pedro Henrique, foi planejado, foi tudo bonitinho, filho homem, tu já cria de um outro jeito. Passou-se um tempo, eu desejei ter um outro filho. Só que quando eu desejei ter um outro filho, eu digo que foi a maior venda que eu fiz até hoje. Eu me considero, eu sou um vendedor, e foi a maior venda que eu fiz porque a minha esposa não queria ter mais filho. Então a Maria Olívia, ela tem um apreço, um carinho muito diferente. Porque eu desejei aquilo e a Ana não queria. E assim, um bom vendedor é o quê? Tu tem que fazer a pessoa comprar a minha ideia. E para eu convencer a minha esposa a ter a Maria Olívia, eu cheguei, ô Nani, vamos ter mais um filho? Não quero, não sei o quê, mas e se a gente tivesse uma menina e ela tivesse o nome da tua mãe, Maria Olívia? Plantei a sementinha. E passou-se alguns dias, ela começou a pensar sobre aquilo. Quando eu vi fazendo exames, e ficou grávida, e nasceu a menina. E Maria Olívia. E tá aí Maria Olívia. Então, é muito gostoso essa sensação, né? Desses 3 filhos que eu tenho. Cada um vive bem uma fase de cada um deles. É muito legal. Que legal, gente. Que lindo. E aí eu queria ouvir de vocês agora, Marcos, se quiser começar, como que vocês veem a paternidade de vocês hoje e aquela paternidade dos pais de vocês, o que vocês viam e que falavam, isso eu quero reproduzir com os meus filhos, eu acho que isso são virtudes importantes, valores importantes que eu recebi e que atitudes ou ações eu não gostaria de reproduzir, porque afinal de contas os nossos pais também receberam uma outra educação. Sim. Como que vocês refletiram sobre isso, assim, né? A educação que vocês receberam e a educação que vocês hoje repassam para os filhos de vocês? Eu costumo dizer que foi desafiador, porque eu acho que para quem nasceu nos anos que nós nascemos, o mundo ele
tecnologicamente e culturalmente ele mudou muito, né? Então, e às vezes quando eu falo isso eu tenho muito medo de você não condenar o passado, porque o passado ele existiu da forma como ele tinha que existir no contexto em que ele estava inserido, né? Mas logicamente hoje nós temos uma proximidade muito maior com nossos filhos, né? Eles parecem que têm, o Lucas em particular, a gente tem um senso de proximidade de conversa muito maior. Meu pai era aquele pai tradicional, saía de manhã, voltava à noite, mas aquele pai chegava em casa, você estava no sofá dele, via o jornal, ninguém podia incomodar, né? Era um silêncio, os filhos ficavam assim, não, peraí, deixa ele ver, né? Agora é o horário do jornal do pai. Agora é o momento do jornal, e não havia assim tanta conexão. E até essa autoridade, no contexto em que isso aconteceu, ela era uma realidade e era como ele se colocava na postura de pai. E o passar dos anos, foi citado agora aqui a informação. Hoje os nossos filhos eles têm um outro acesso a muita informação, a uma complexidade de entendimento do ambiente em que eles estão inseridos, que exige essa confidencialidade no dia a dia. Então é comum a gente conversar sobre muitos temas, economia, política, entretenimento. O pai tem um filme aqui, vem assistir comigo e a gente discutir sobre comportamento. Então essa cumplicidade, eu acho que ela já é uma consequência da fase que nós vivemos hoje. Então não que a gente decidiu ser assim, mas é que a gente também se permitiu evoluir, assim como o mundo em nossa volta evoluiu muito, né? A gente nasceu numa época, hoje vive outra, né? Então, eu acho que o maior desafio é essa cumplicidade e confidencialidade. Hoje eu percebo que meu filho não está muito distante de mim. Se ele tiver conversar alguma coisa comigo, eu sinto essa liberdade que ele tem de tratar algum tema comigo sem se sentir constrangido, né? E talvez a nossa fase era diferente. Sim. A gente tinha um pouco desse receio, né? Sim. E para vocês, como é que foi? Eu concordo, Marcos. Cada tempo tem o seu desafio, né? Então, nossos pais, nossos avós tinham um desafio. E eu vejo que a comunicação, a tecnologia, essas telecomunicações, realmente aproximaram. Assim como hoje a gente pega o nosso celular e fala com quem está no outro lado do mundo, antigamente era por carta. E até chegar, né, a essa comunicação. E aí nós temos uma história, por exemplo, meu avô era caminhoneiro, né? Então falar com o avô era uma vez por mês, né? Por consequência do trabalho. Então a realidade de educação do meu pai foi muito diferenciada. E aí ele, diante da distância com o pai dele, ele tentou ser mais próximo comigo. E eu, da mesma forma, como eu trabalho em forma de plantão no hospital, né? Eu tenho dias que passo o dia todo com o Luiz ou com a Ana. Então é um outro contexto, é uma outra realidade. E essa proximidade traz afeto, traz respeito, traz união, traz esse diálogo que tu muito bem falasse, que é fundamental, essa comunicação, esse olho no olho. Essa proximidade, né? Eles se sentirem livres para poderem tratar dos diversos assuntos que eles têm com quem está em casa. E né? assim, filho, qual é a tua opinião? Filha, qual é a tua opinião? Vamos juntos tomar uma decisão. Algumas decisões são o pai e a mãe que tomam, claro. Né? Mas algumas vamos fazer um colegiado, vamos escutar a opinião de todos. Eles têm lugar de fala. Exato. Que nós não tínhamos na nossa infância, né? Exato. E tudo isso vai dando esse protagonismo para cada um deles, tornando eles esses líderes já desde pequeno. Né? Então, tudo isso vai colaborando com a formação deles. E isso é fundamental. E Ney, como é que tu enxergas aí essa diferença entre como teu pai foi pai e como tu hoje és pai? Eu uso muito uma frase de Dado Schneider, que ele fala que o mundo mudou, bem na minha vez. E é como o Marcos falou, né, na minha época, o pai chega em casa e é o dono da televisão, né? Sim. Aí agora... A TV era uma novidade, né? Isso, vamos lembrar disso também, a gente tá vendo desenho, o pai chega em casa e ele nem pede nada, chega, muda o controle, né? Muda o canal, sentou ali e a gente fica sem televisão. E agora, na minha vez, meus filhos nem televisão usam mais, né? Então, é verdade. Então, como tudo mudou, então eu uso um pouco, para a educação dos meus filhos, um pouco do que meu pai me passou, que era daquela época, né? E hoje trazendo, né, para a realidade, né? Então, conciliando um pouco das coisas, muitos os desafios que a gente tem como pai, não levando uma educação tão rígida como eu tive, que eu fui criado numa rigidez grande, mas tem o lado positivo, mas eu tento conciliar, como foi falado, gente, tem muita conversa, né? Eu estou numa época que os pais não conversavam, né?
o chinelo, era a conversa. Ou tu cumpre ou tu apanha. E hoje em dia tudo mudou. Então eu uso muito isso, os combinados, os contratos. Ah, quer tal coisa? Assina aqui para mim. Eu vou te dar. Aliás, eu não vou te dar, né? Vai ser uma troca, uma negociação. Verdade. E isso vem dando muito certo, né, na criação dos meus filhos. Porque todo mundo quer ganhar as coisas, né? E não se ganha, né? Se conquista. E todo mundo quer ganhar. E eu sou um tipo de pessoa que, na minha vida, eu nunca ganhei nada. Eu aprendi a conquistar as coisas que eu tenho. É isso que eu levo para meus filhos. Um dia estava eu e a Maria, minha filha de 28 anos, comentando sobre herança, algo parecido. Senhor Maria, faz o teu, tá? Faz o teu, porque quando eu chegar no finalzinho eu quero desligar tudo, não quero deixar nada. Eu vou usar tudo que tenho para o quê? Porque você não pode já vir para essa jornada achando que vão ganhar alguma coisa. Faz o teu, conquista, né, os teus desejos. Tanto que a Maria tem 28 anos, é formada em publicidade e propaganda, tem a sua empresa, né, há 3 anos. Por quê? Porque eu sempre expliquei, olha, não vou te dar nada, eu vou te ensinar a conquistar as coisas. Né? E é isso que eu levo para o Pedro Henrique e já levo para a Maria Olívia. Né? Eu digo que a Maria Olívia é a maior versão de todos. Né? E legal, se me permite, né? Como disseste, né? Eu vou contigo. Esse estar junto traz para as crianças esse suporte, né? Porque todos nós temos medo de se enfrentar um desafio, seja profissional, né? Seja na constituição da família. Mas como disseste, né? Eu quero estar junto, crescer contigo, isso é fundamental. E é o que eles mais precisam, né? É o estar junto. Tem uma situação, né, assim também que na nossa geração, vamos botar ali anos 80, né? Início dos anos 90, a gente vivia uma realidade de escassez, né? Então a gente não tinha assim muito acesso a muitos brinquedos. E hoje nossos filhos têm uma possibilidade, um acesso muito maior do que nós tínhamos. Daí eu acho que todos nós chegamos àquele lema: nossa, o quanto que eu posso permitir que meu filho tenha, porque eu não tive. Isso é um grande desafio. E aquela dúvida, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou dou? dando Será demais? que eu não dou? Será, né? Exatamente. E não existe fórmula certa. Não. Existe aquilo que se ajusta ao longo do tempo naturalmente, né? Eu vi muita gente assim com muito senso de culpa, né? Nossa, eu não deveria ter dado isso. Tá, se você pode dar, dá. Faz parte da vida, né? Agora a gente viveu numa época talvez muito diferente, né? Do que é hoje, né? Para eles, né? É uma escassez muito grande, né? Para ganhar um brinquedo era no Natal, né? Natal. Agora brinquedo para eles E aí o valor desse normal. Brinquedo era Perdeu. assim incalculável, né? Não era nem o preço dele, era o quanto ele valia. Exato. Né? A gente cuidava daquele presente, zelava. Olha, aquele presente tinha um lugar hoje. O meu irmão tinha o costume de montar e montar, né? Quando montava, sempre sobrava uma peça, né? Daí a mãe, se estragasse o brinquedo, mãe, tá funcionando? Estragasse, né? Então, essa validade. Né? Então, ontem, aqui na apresentação do Dia dos Pais, eu vi uma turma com cachetinha. Assim, cachetinha. Na minha época, para ter uma pipa, era muito difícil. Quem não tinha dinheiro para ter a pipa, fazia cachetinha. Deu, puxa vida, aquilo me trouxe assim, me fez um regresso na minha infância, que quantas vezes pegava uma folhinha, dobrava, fazia uma cachetinha para botar aquilo no ar. E hoje, poxa vida, ninguém sabe nem o que é uma cachetinha, né? E os brinquedos a gente mesmo construía junto, né? Então, um carretão, uma cachetinha, pipa, né? E festival de pipa que tinha no centro de Florianópolis. Era um evento. Hoje, vamos soltar pipa, meu filho, o que é isso? Eu lembro do Dia das Crianças, passeio de bicicleta. Meu Deus do céu, aquilo era uma festa, um evento, né? Que tinha. Que ter uma bicicleta naquela época era uma coisa muito rara, né? Brincar de taco, né? E tantas outras brincadeiras que fazíamos em comum com os nossos vizinhos, né? Que acompanhavam a nossa idade. E aí hoje eu também fico preocupado na educação referente ao uso excessivo de celular. Sim. Né? Eu digo para as minhas sobrinhas, que já são 15 anos, vocês sabem o que é subir no pé de árvore? Eu subia muitas vezes. Né? Ela, o que é isso? Quer pegar o papelão e descer o barranco? Gente, são essas brincadeiras que trazem aquele raladinho no joelho, mas é saudável. Eu tenho aquela memória afetiva do meu joelho ralado até hoje, né? Um queixo aberto. Mas são essas brincadeiras que na nossa geração, na nossa infância, fizemos com muito esmero, com muita alegria.
E o pai estava ali do lado olhando, acompanhando. Ralou, levanta, deu, vamos. Exatamente. Hoje ralou o joelho, meu Deus, se faz uma tempestade, calma. Né? Então, mas ser pai presente nesse momento de alegria é fundamental. Fundamental. E queria ouvir de vocês um pouquinho como é que vocês equilibram todos esses pratos, né? De paternidade, de vida profissional, de esposos, né? De doação para as outras áreas da vida de vocês, o José Augusto como diácono, né? Nas outras atividades que vocês também desempenham. Então, é um desafio, é um grande desafio, eu acredito, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês com relação a isso. Marcos, se quiser começar. É um desafio, porque, em particular, a minha profissão, ela me cobra viagens, né? Em particular, nos últimos 5 anos, hoje eu trabalho no Paraná e Mato Grosso do Sul, então nem trabalho mais aqui, né? Então, às vezes é comum ficar, por exemplo, no final de semana fora de casa, né? Hoje com muito menos frequência. E graças, assim, eu sou muito simpatizante da tecnologia, eu acho que a gente não consegue, enfim, deixa eu tentar ordenar mais o meu pensamento, ela nos permite estar mais próximos, né? Hoje, para mim, eu ainda acho fantástico, para quem nasceu da época que usava um fax, você pegar um celular e fazer uma ligação de vídeo e ver seu filho, né? E no primeiro momento, essa situação ela é muito fantástica, você tem essa proximidade, mesmo você estando longe, você dá uma boa noite, você faz uma oração com seu filho. Eu tive experiências no passado, assim, quando o Lucas era um pouco menor, em que a gente participava mais ativamente das atividades escolares, porque ele tinha que ter aquele acompanhamento. Era comum a gente fazer uma chamada ali no Google Meet ali, filho, aqui a conta, vai, a gente fazia junto, fazer né? Tarefas tá, faz junto. no caderno, olha aqui, não, isso aqui volta, né? Então essa interação ela fez muita diferença na nossa convivência como pai e filho, né? E eu acho que é doação, não adianta. Você tem que se permitir, quando chegar no hotel à noite, ligar, ter paciência para escutar o que tem que ser dito, tem que conversar, tem que dar sermão sem culpa, mesmo estando longe. Eu tive muito problema assim a minha esposa uma vez me alertou assim, tu tá passando mão na cabeça dele. Por quê? Um pouco por causa da culpa de estar longe, né? Então isso aí abala um pouco a gente, poxa. Mas a vida profissional nos coloca em caminhos que nunca a gente também tem a escolha, né? A gente acaba se permitindo, né? Então, você não pode se sentir culpado. Se tiver que chamar atenção, tem que chamar atenção. Se tiver que dar o castigo, mesmo à distância, vai ser dado o castigo. Eu acho que a gente está criando cidadãos para o mundo, né? Nunca pode escolher. Muito antes de ser meu filho, eu estou tentando formar um cidadão que vai conviver em sociedade com outras pessoas. Então, nesse momento, a gente tem que se permitir ali dar o nosso melhor, né? Até mesmo porque, Marcos, o não educa também. Não, e A muito, palavra né? não educa. Muito, né? Às vezes a gente quer só dizer sim, Exatamente. mas a palavra não, o sermão, como você acabou usando essa palavra, também educa, corrige e vai lapidando os nossos filhos. Porque, e aí eu profissionalmente encontro isso, né? Como trabalho no Hospital Regional de São José e trabalhei por um tempo na função administrativa, né? Minha função administrativa. E lá dentro da emergência eu me deparava com isso. Quantas crianças que chegavam ali no hospital porque fizeram uma besteira, fizeram uma arte, e aí diziam, eu nunca escutei o não. Eu já escutei um menino de 14 anos dizendo isso. Eu nunca escutei o não. Como assim? Peraí, cadê a autoridade? Cadê o respeito ao próximo? Cadê? Tem um monte de cadê que a gente não acha. E é fundamental. E aí quando a gente olha os nossos filhos, eu também me deparo diante disso. Poxa, a minha infância, a minha adolescência, o seu Jô e a dona Rita lá em casa puxaram meu olho, ganhei uma sentadinha, é verdade, que eu fiz arte, Claro. fiz as minhas artes, né? Eu também tocava na campainha do vizinho, saía correndo, né? Né? Então, aí a vizinha, teu filho fez isso. Eu também levei a minha chinelada, mas eu parei, poxa, o que eu fiz não foi correto. Então, e essa renovação de conceitos é fundamental. Eu peguei o que não era meu, né? Hoje em dia, se deixar uma criança chegar em casa com uma borracha e o pai e a mãe perguntam de quem é essa borracha, não é teu. E o que essa criança faz? Deveria devolver. Eu devolvi. Ou te devolveram. Então, se hoje chega com uma borracha, a mãe vai chegar com quem em casa? Né? Então, são esses cuidadinhos pequenos que precisamos fazer. E, claro, hoje, para mim, é difícil. Né? Como eu falei no início, eu trabalhava plantão. Ok, trabalhava um dia todo, das 7 às 19 horas. Outro dia eu estava em casa, estava cuidando, zelando deles.
A minha esposa é professora, né? Então, na época ela dava aula em 2 colégios. Tinha dia que ela dava aula de manhã, tarde e à noite. Mas são desafios que a gente fez, ter um segundo emprego, poder conquistar, poder adquirir o nosso apartamento, poder né? Acho que foi assim na vida de todos. De todos. De todos, gente. Não tem hoje mais a realidade dos nossos pais, que o pai só trabalhava e a mãe trabalhava em casa. Né? Hoje é necessário o pai e a mãe, e existem outros arranjos familiares, que é só a mãe, ou só o pai, ou só os avós e netos. Né? Existem muitos arranjos familiares. E como esses arranjos vão enfrentar os desafios do dia a dia. Mas hoje, eu entendo que a Madeline, né? A gente procura sempre dividir esse compromisso na educação da Ana e do Luiz. Ana, vem com o pai, vamos ajudar a lavar a louça aqui. Luiz, vem com o pai, vamos arrumar tua cama. E aí vai firmando esses contratos, essas negociações, e eles vão tendo responsabilidade. E no dia a dia, né? Sim. E tarefas do dia. Doses homeopáticas, né? Exato. Doses homeopáticas. E aí daqui a pouco não precisa mais pedir. Ele sabe que ele, para colaborar com a casa, o bom convívio ele levantou, acordou, arruma a cama, deixa eu compromisso, abre a janela dele, entra um arzinho dentro de casa. Então cada um colabora. E quando todos colaboram, a harmonia é muito melhor dentro de casa. Muito melhor. Temos que viajar? Temos. Eu também já tive os desafios, né? Cada um de nós temos os nossos desafios. E aí a gente consegue superar cada um deles com mais tranquilidade. E esse equilíbrio dos diferentes pratos fica mais leve, né? Porque às vezes, é claro, a gente vai precisar equilibrar um prato um pouco mais alto, um outro, e assim a gente vai, né? Às vezes o trabalho vai demandar um pouco mais da gente, às vezes o trabalho está tranquilo e são os filhos que vão demandar por alguma situação que precisam mais da nossa presença, né? E aí esse é o grande desafio da vida, Não né? tem manual. Não tem manual. Tem manual, exato. não tem receita exata, sempre cada um que na sua realidade. E sempre que acerta é querendo acertar, mas sempre que erra, sem dúvidas, também é querendo acertar, né? Exato, e como você comentou, né, estou diácono, né, fui ordenado diácono fazendo agora um pouco mais de 10 meses, é um compromisso a mais. Né? Claro que está ligado à fé, né? Então, eu e minha família participamos ali da Igreja Matriz dos Sagrados Corações. Eu e ela somos catequistas, meus filhos são coroinhas ali na igreja, então uma participação ativa, né? Lembro do Marcos na época do grupo de jovem, né? Ele ali da Bela Bons Vista, tempos, hein? bons tempos, né? Ele do grupo ali do Juiz, eu do Jucre, né? Então, foi uma fase da vida que a gente cresceu. E com a participação ativa na comunidade, recebeu o convite do padre, olha, queres se preparar a ser ordenado, né? E aí, não é o meu sim, é o sim da minha esposa, da minha filha e do meu filho. Após o sim deles, que eu começo o processo de formação. E sem o sim não tem. Então, hoje o diaconato não é meu, é da família. Né? Então, e aí, hoje a gente serve, graças a Deus, na igreja de maneira plena, né? O pai, mãe e filhos. Que legal. E Ney, como é que é esse equilíbrio aí dos diferentes pratos na tua vida? Igual o Marcos, a gente que trabalha na área comercial, a gente tem uma vida bem ativa, né? A gente não é das 8 às 18, né? Não existe. Eu faço uma brincadeira que quem trabalha com vendas é 24/7, é 24 horas, 7 dias por semana, não desliga. Então, às vezes, tu começa a ter outros valores na tua vida, né? Para muitas famílias é comum sentar todos numa mesa e jantar, ou almoçar, ou tomar um café da manhã. Na minha rotina lá em casa, a gente não tem isso. Então, às vezes, quando eu consigo reunir uma janta, todo mundo na mesa, aquilo para mim tem um valor gigantesco. Por quê? Porque não é sempre que eu estou ali. Então, quando eu estou ali, não tem celular, não tem televisão, vamos se concentrar, vamos agradecer a Deus por esse momento, porque a nossa vida é agitada. Né? Eu trabalho, minha esposa trabalha, né? Maria Olívia fica o dia inteiro no colégio, Pedro se divide em colégio e atividade e jiu-jitsu. Então, para a gente, aquele momento ali, eu dou muito, muito valor a isso. Então, tento recompensar, às vezes, em buscar a Maria Olívia no colégio quando eu posso, às vezes trazer, às vezes buscar o Pedro. Por quê? Porque a nossa vida é agitada. E eu sei que é o seguinte, né? Não vai parar. Na velocidade em que o mundo está, daqui para frente, é só ter atenção para não perder esses momentos junto com a família. De estar junto, conversando, como é que foi teu dia, né? Então... E o Ney falou uma coisa muito legal, que é isso, assim, eu faço essas pequenas atividades ao longo do dia para estar presente, né? Então, levar na escola, buscar da escola, sentar às vezes fazer uma tarefa. Como é que vocês administram isso, né? Essas rotinas do cotidiano, assim, escolar, as atividades extracurriculares, né? O Diácono José também falou da questão
do serviço, né? Do servir a igreja, a comunidade. Então, também tem essa atividade ao longo da semana de vocês. Exato. Como é que vocês administram isso com as atividades e rotinas da escola, as extracurriculares, para se fazer presente, né? Na vida das crianças? Olha, eu realmente, claro, lá em casa minha esposa é professora de matemática, né? Então a gente, nesse cuidado do conteúdo regular deles, a Madeleine dá muito mais atenção do que eu. Mas eu também sento, como de manhã eu estou sempre em casa com eles, Ana, como é que tá os teus deveres? Como é que tá o trabalho? Senta aqui no lado do pai. Às vezes, consegues fazer sozinha? Se vais fazer sozinha, deixa eu olhar, dá aquela revisada. E aí sugiro, melhora, arruma. E nas atividades extracurriculares eu procuro me fazer sempre presente, porque estar junto, como o Ney acabou de dizer, é fundamental. A gente tem que ser um fiel torcedor dos nossos filhos, né? A Ana faz o vôlei, o Luiz faz o futebol, eu venho, tô lá na arquibancada. E aí, pai? Tá beleza. Chutou o vento? Chutou o vento. Mas tá tudo certo. Acontece. Né? Então, mas eu vejo a felicidade dos dois e de outras crianças quando o pai está sentado. Né? Eu tenho um torcedor, eu tenho um pai, uma mãe, um tio, um avô, avó, está ali torcendo por mim. E é nítido, a gente vê isso no rosto deles. Isso é muito gostoso mesmo, ter essa experiência. E às vezes o que eles precisam é presença, né? Não é presente, não é o... É a presença, foi um né? tema, não foi tema de Natal do colégio, né? O melhor presente é ser presente, é ser né? presente. O Ney falou uma coisa agora que me chamou a atenção, né? De você valorizar aquele momento, né? Quando você está em casa, que você pode estar ali ceando em família e tudo mais. E tem uma situação que você, de alguma forma, você está plantando uma memória afetiva, né? Nos teus filhos, porque eu percebo que muitas das coisas que eu replico hoje como atitude são memórias afetivas. A gente meio que dá separa o joio do trigo, né? Aquilo que a gente gostaria de fazer. Então, eu brinco que, poxa vida, a gente às vezes repete, a gente acha que a gente seria revolucionário na nossa adolescência, que faria tudo diferente dos nossos pais, e a gente percebe que, na realidade, a gente começa a repetir algumas memórias afetivas que foram plantadas no passado, que a gente quer proporcionar aquilo, né? Então, esse momento aí, de repente, você... Talvez nós não estejamos aqui para ver, mas ele poderá ser replicado, porque hoje você fez isso, né? E isso digamos, a maravilha da família, é o ambiente acolhedor. Com todo esse mundo, com todas as adversidades, perigos e oportunidades que ele existe, a tua casa é um ambiente acolhedor. Ela é um amor incondicional, ele vai te acolher nos momentos bons, nos ruins, no castigo, né? E faz a diferença, né? Faz. Tá presente, né? Exatamente. E que bom que a gente consegue ter essa consciência, né? Do que eu posso repetir, reproduzir de padrão que veio da minha família, né? Da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, e que são positivos, né? E que me fizeram ter essa consciência, essa noção do que é importante reproduzir com a minha família e daquilo que não é. Né? Porque provavelmente outras gerações talvez não conseguiriam ter esse momento reflexivo assim de isso eu aprendi com minha mãe, eu não quero compartilhar com os meus filhos, era meio repetir padrão. E a gente já consegue quebrar esses padrões negativos e ruins, né? Exato. E também temos que aproveitar os profissionais que nós temos das diversas áreas, né? Hoje, como nós tínhamos só um modelo de família, uma estrutura, e hoje existem muitos arranjos familiares. Quantos profissionais, psicólogos, psiquiatras e tantos outros, né, que estão à disposição. Estão à disposição para dar uma boa orientação, para diante de um desafio ter um termo técnico, uma ciência que auxilia, que colabora. Claro que, né, olhando a palavra de Deus, né, como uma igreja, confissão católica, né, a gente também tem a palavra de Deus que nos auxilia, que nos guia, é a bússola diante das nossas tempestades, né? Então, e aí como família, toda essa estrutura, essa engrenagem vai se encaixando, né? Tendo o pai ou a mãe, os filhos, tendo um profissional, há uma fé que possa sustentar diante dos desafios. Assim como a gente fez um momento de oração, traz suavidade, traz leveza diante de algumas tempestades, né? Então, tudo isso é importante. E precisamos buscar esses, que é fundamental. Sem dúvidas. Gente, agora eu quero ouvir de vocês, assim, que vocês compartilhem com a gente um desafio, assim, um grande desafio que aconteceu nessa vida de pai de vocês e que vocês possam compartilhar com a gente, uma história engraçada, um momento de repente,
uma alegria muito gigantesca, além do nascimento deles, claro, mas alguma outra situação que vocês acham que é legal compartilhar com a gente também? Ou algum desafio mesmo dessa vida de pai que vocês acham que vale a pena compartilhar com os demais? Tem um episódio muito legal, né? Assim, que eu e minha esposa, de vez em quando a gente lembra, a gente ri até hoje, né? Na época, né, a Ana Luísa estava com 2 anos, né, e o Luiz Miguel recém-nascido, semanas de vida. E aí, às vezes, a gente morava num apartamento pequeno, né, 2 quartos, e aí, na época, assim, Ana Luísa, daí minha esposa, tá comigo. Ou eu estava na sala de televisão, lá no meu lado, daí a minha esposa lá no quarto. Ana Luísa, aquele silêncio, uma hora assusta. O silêncio, ele é... Ana Luísa, daí eu dizia, tá comigo. E aí teve um dia, a minha esposa estava lavando a louça e eu estava passando o aspirador na casa, e aí eu desliguei o aspirador e deu aquele silêncio. Daí a minha esposa, Ana Luísa, e eu, Ana Luísa, aí a Ana Luísa, tá comigo! Ainda bem, Ana Luísa, que tá... Ela estava no quarto brincando, ela respondeu, tá comigo. Ó, repetindo padrão, viu? Daí eu olho, às vezes a gente tá, eu e minha esposa, até hoje, assim, a gente começa a olhar Ana Luísa, e ela responde, ela tá comigo. escutou tantas vezes Sim, isso, e ela reproduziu. Bonitinha, 2 aninhos. 2 aninhos, Ai, que fofa. A gente ri um monte, a gente ri que se acaba, assim, né? Então, mas são essas experiências maravilhosas, assim, que a gente vai saudando. E me permita uma segunda. A Luiz Miguel também estava recém-nascido, logo em seguida desse fato. Na sala tem uma cortina aqui até o chão e a Ana Luísa, o que ela fez? Pegou a Madeline e eu pela mão e levou até a sala. Uma chupeza. Aí na hora que ela abriu a cortina, entre a janela e o chão, ela pegou giz e fez uns desenhos, né? Aí a Madeline olhou para mim, deixasse o giz dela, né? Sem supervisão, assim, amor. Quando eu olhei, daí a esposa assim, não briga que temos uma obra de arte em casa. Tirei foto na época, daí eu falei assim, filha, vai ficar em 1 mês, mas depois vai ter que lembrar que tem que limpar. Exato. Mas, claro, foi uma arte que ela fez? Não, foi um gesto, né? Foi um gesto de carinho. Chupeza. Foi uma chupeza, né? Mas até hoje eu mostro pra ela, filha, olha a surpresinha que tem no pai, passei a manhã toda limpando. A gente lá em casa já cedeu uma parede para elas. Então, uma parede da casa, elas podem fazer o que é, mas só naquela parede. Porque começou a fase de pegar a caneta, o lápis e passar assim, ó, pela casa inteira. Então, desde pequenininha a gente já ensinou, essa parede é de vocês. E realmente está lá até hoje. Tem guache, tem gravuras, elas colam algumas coisas, lembrancinha de aniversário que elas recebem, elas colam naquela parede. Então, é um quadro de memórias. Legal. Eu falo, é só essa, nenhuma mais. Mas são essas boas experiências que a gente lembra, essa memória afetiva, né, que é fundamental. E vocês? Vamos lá, Ney. Você já ficou na segunda. Bom, eu teve muitos momentos de Maria Olívia de Artes, mas muitos assim, muitos engraçados. Mas uma coisa que marca muito na minha vida foi os desafios, né? Como a gente falou, nas viagens, quando tu recebe uma ligação de um filho chorando. Isso aí é um desafio. É um desafio. Aconteceu com o Pedro, que chegava até a ficar doente. Quando o pai viajava. Exatamente. Agora com Maria Olívia, que me liga, ele está longe. Aí hoje a gente tem essa facilidade por vídeo, aí tu consegue ver a tua filha ali chorando, pai, volta para casa. Então são coisas assim que marca muito. É um desafio, que é muito emocional isso, mas é por um motivo, né? A gente está ali trabalhando para dar o melhor para nossa família. Sim. Então é um desafio. Ô, Ney, tem uma também, eles têm que ter ciência também que a vida não são só prazeres, né? Porque às vezes até esse pobre, não vou dizer que é um sacrifício, porque é o ofício nosso, né? O ofício, mas eles terem também essa percepção que a vida não é só alegria, não é só prazer, não é só brincadeira, não, o pai tem que trabalhar. Eu teve uma vez que eu levei meu filho, fiquei uma semana com ele no Paraná, e assim, pai, eu não imaginava que o teu dia era tão corrido. Eu acho que ele pensava que eu ficava passeando e almoçando em restaurante. Ele achava que a vida era uma coisa que eu deixo muito bem claro para eles. Para ter recompensa, tem que ter esforço. Na vida é assim, esforço e recompensa, esforço e recompensa. Né? E é nosso momento de esforço trabalhando para depois ter a recompensa de estar entre família. Então, coisas que marcam.
Bem, eu não sei, não é um desafio, né? Mas as histórias são muito engraçadas, mas tem o que me guarda assim, o aprendizado que eu tenho com o filho, que é uma coisa que evolui muito assim para nossa evolução interna e particular. Mas tem uma passagem que eu acho engraçado, que eu guardo na minha memória, acho que o Lucas a gente sabe disso, talvez ele veja no podcast e vai pensar. Mas o que é o conflito de gerações? Em algum momento, quando ele era criança, ele pegou um celular antigo, né? E ele arrastou, achando que era um touchscreen, assim. Pai, tá quebrado, não está funcionando. Eu olhei assim para ele assim, filho, vem cá. Em algum momento do mundo a gente apertava botões. Isso aqui é diferente. Eu explicando para ele, não, isso aqui é uma tecnologia antiga, tal, aquela coisa toda, né? E, ok. Daí depois, ao longo do tempo, hoje o Lucas tem 16 anos, né? Outra geração. Eu com uma dificuldade imensa para trabalhar no Canva, tinha que fazer uns posts lá na empresa lá, ele assim, pai, cara. Aí ele me ensinou assim, caramba, que legal, cara, olha que bacana. Né? E assim, ó, em algum momento a gente tem que aceitar que nós começamos a ficar mais seletivos no que a gente permite aprender. E essas seletividades, elas vão aumentando. Isso faz parte até da gente ficar um pouco mais velho. Não teria que ser assim, mas naturalmente os ciclos eles se repetem, né? Sim. Então não é que a gente não quer aprender, mas não tem tanta paciência e tanta disposição para aprender coisas novas. Aí a gente começa a entender porque que a avó falava, lê aqui que a avó não enxerga, Exatamente. Né? Não é nem o botão que eu Olha não sei só. apertar, é que eu já não enxergo mais. Então... E você começa a exercitar a humildade. Isso. Em algum momento... Como é que eu vou dizer para vocês, né? É que a gente também é filho, né? Sim, sim. É a hora de pedir ajuda, mas também é a hora de saber o seu papel de filho, o seu papel de pai, o seu papel, né? Claro. E caminhar nesses diferentes papéis, né? Porque... A gente está numa fase hoje que a gente segura a mão do nosso pai, que já é idoso. Isso. Sim. E uma hora é a nossa mão que vai ser segura, né? E que bom que nós temos quem segure, né? E eu vou aproveitar essa emoção do Marcos e também que a gente está falando sobre isso. Para aquelas famílias que têm dúvidas, aqueles pais que talvez estejam aí, né, se encaminhando para esse momento de início de paternidade, o que vocês falariam para eles, né? Deem aí um recado para esses papais que estão em fase de início de jornada. Eu acredito que a primeira palavra é não tenha medo. Né? Às vezes a gente tem medo, daí não quer casar, tem medo, não quer ter filho, tem medo até de sair de casa. Né? Mas não tenha medo. Desafios virão e continuarão vindo todos os dias, a cada momento. O grande fato é, se vai gerar uma vida, ter filhos, a tua esposa, a tua companheira, que ela também seja companheira na essência da palavra. Que na hora que ralar o joelho, te ajuda a levantar. Na hora que ela ralar o joelho, tu ajuda ela a levantar. E a tomada de decisão não é eu que decido, somos nós. Né? O verbo tem que ser conjugado, né? De uma maneira diferente. E quando a gente faz isso, fica muito mais leve. A constituição da família, a criação dos filhos, a educação deles. E vai chegar um momento seguinte, filho, agora é a tua vez, a tua autonomia. É difícil esse momento. Né? Lá em casa, 12 anos, ela quer fazer algumas coisas diferentes, ela quer fazer. A gente também queria fazer. O pai segura um pouquinho, afrouxa um pouquinho, segura mais um pouco, afrouxa. E outro fator, né? Não tenha medo de perguntar. Pergunta para o pai, pergunta para o vô, pergunta para o tio, pergunta para o amigo. Procura uma pessoa que possa... Olha, vai por aqui, esse caminho já foi feito, é legal. Ó, por aqui tu vai enfrentar esse desafio. Então, quando a gente tem esses bons conselhos, eu vou dizer, né? Conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. Né? Então, mas quando a gente tem um bom conselheiro, a gente realmente valoriza tudo. Tudo na nossa vida. E vocês? Que conselhos dariam aí para os novos pais? Bom, eu sou pai, mas também sou filho, né? E o que eu digo, às vezes, eu tenho amigos que me perguntam, pô, Ney, estou com medo, vou ser pai. Né? Muda esse propósito. Claro que é muito bom ter um filho, mas como o Giacomo falou, né, é um todo, não é só o filho. Eu digo que às vezes a esposa, o propósito junto. Uma vez eu ouvi uma frase de um grande amigo meu que ele me deu muitos conselhos na vida. Eu sou uma pessoa que gosta de ouvir conselhos. Um dia ele chegou para mim, olha, tu quer ser feliz na vida? Eu disse, quero. Então é o seguinte, quer ser feliz? Faz tua mulher feliz.
Isso faz uns 10 anos que eu ouvi isso. E depois eu comecei a perceber que, geralmente, tu ser um pai, fazer o teu filho feliz, mas antes a gente mira, às vezes, muito no filho, né? Pô, a esposa, o filho, porque os filhos a gente cria para o mundo, né? Eu digo, daqui a pouco, quem é que vai ficar comigo? A esposa. Então, é como o Giacomo falou, é um conjunto de criação, mas lembrando que a gente tem que fazer nosso papel de pai, né? De fazer os filhos felizes, mas também não esquecer, às vezes, da pessoa que está ao teu lado ali, né? Que eu digo, as mulheres são muito guerreiras, né? Porque além de ter a vida profissional, elas têm outra profissão, que é a mãe, dona do lar, então são muitos afazeres, né? Então, é um contexto, né? Filho, mas a família, a esposa. Perfeito. Marcos? Então, um conselho, né? Quem sou eu para dar conselho? Meu Deus! Ai. Então, né? Desculpa ser um pouquinho da emoção, porque a gente passa por momentos, né? Em que a gente está falando dos nossos filhos e, como você bem falou, somos filhos também, e a gente vive hoje uma situação em que a gente acompanha a terceira idade dos nossos pais e a adolescência do teu filho. E você se divide, né? Como é que eu vou ser o melhor filho possível sendo o melhor pai possível, né? E isso, desculpa, eu sou meio chorão aí, é complicado. Mas o conselho que eu dou é que assim, ó, não tente ser perfeito, a única certeza que existe é que você vai errar. Não se culpe, o erro ele faz parte do aprendizado. Aprenda com os tombos, aprenda com os erros, procure não repeti-los, né? Quando você entender que aquilo é um erro. Então, não existe o pai perfeito, não existe a mãe perfeita, não existe o casal perfeito. Existe o melhor que você pode fazer. E quando você faz o seu melhor, com certeza, é o melhor que pode ser feito. Então, você vai errar sem dúvida, né? Aprenda com os seus erros, elimine essa culpa e tente ser o melhor pai possível, né? Melhor mãe, melhor família possível, né? Gente, foi muito especial ter vocês aqui. Nosso episódio está chegando ao fim. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Se deixasse, a gente ficava aqui acho que 2 horas falando sobre esse assunto, porque realmente dá para ver que brilha o olho de vocês, emociona, né? Porque realmente falar desse papel, né, de doação, de entrega, de carinho e de amor incondicional, né? É realmente o que faz a gente acreditar que a gente está aqui nessa terra com as mãozinhas de Deus sobre nós por um motivo, por um propósito muito maior, né? Então, quero mais uma vez agradecer a presença de vocês e desejar a vocês três um ótimo, feliz e abençoado Dia dos Pais. Obrigado. Né? A todos que estão nos acompanhando também, aos pais do Colégio Elisa Andrioli, um feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com saúde, né? Com tranquilidade, com paz, com fé, né? Para que a gente possa enfrentar os desafios da vida e a criação dos nossos filhos da melhor maneira possível, né? Amém, então, assim seja. Obrigada. Obrigado. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Um abraço, tchau. Tchau, Valeu, tchau. Um abraço, tchau.